Oiê! Se tu ainda não me conhece, eu sou a Ale, eu sou intercambista de inglês aqui na Irlanda. O episódio de hoje tá muito especial porque eu vou levar vocês comigo pra minha Eurotrip que eu vou fazer aqui pela Europa. E cheguei a Cracóvia, o quarto destino da minha Eurotrip. E a Cracóvia foi o destino mais pesado da minha Eurotrip. Eu visitei lugares em que aconteceram muitas coisas ruins da história da humanidade, mas é uma visita necessária, um lugar necessário de se visitar para aqueles que gostam de entender um pouco mais sobre história. E eu recomendo demais a visita à Polônia, não só Cracóvia, mas Varsóvia também. Dia, galera, já estou em um novo país, já com uma roupa bem mais leve e com um clima mais leve também. Esse é o meu quinto país da minha Eurotrip e talvez vocês já tenham descoberto onde eu tô, mas eu cheguei em Roma, uma cidade muito turística, uma cidade muito cobiçada por todo mundo, né? Muita gente tem o sonho de conhecer Roma, e eu, assim como eu tenho. E cheguei aqui nesse lugar que, gente, é muito bonito. Todo lugar que tu olha tem uma construção diferente, uma construção bonita. Aqui é realmente muito bonito a cidade, né? E tem fonte espalhada para todo lado. E aqui, gente, tu não precisa ficar gastando com água, é só usar as fontezinhas de água que tem, água potável, tá? Própria para consumo. Então não gaste com água, fique hidratado e aproveite essa coisa maravilhosa que é ficar hidratado, né? Porque aqui é bem calorzinho. Já tô com um casaco bem mais fino do que a roupa que eu tava usando na Polônia, porque lá tava bem frio. E também aqui o clima já é bem mais leve, bem mais fácil, né? De falar, né? Porque aqui, apesar de todas as coisas que aconteceram aqui também, não aconteceu tantas barbaridades que nem lá na Polônia. Ó, aqui tem uma fonte. E aqui a fontezinha que tu pode pegar e tirar água para beber. Essa aqui é uma basílica e a cidade está muito lotada, né, por conta do jubileu, que é uma coisa da Igreja Católica. Confesso que eu não sei muito bem sobre isso, vou pesquisar para falar para vocês o que é o jubileu, mas a cidade está bem lotada, mas acredito que sempre é assim. Eu tava lá em cima, agora eu desci aqui embaixo. E vocês podem estar pensando, ai, mas isso é muito alto. Só que, claro que é alto, né? Mas vocês podem estar pensando, ai, eles escavaram pra fazer isso. E na verdade, pelo que eu me lembre, muitas cidades, elas eram mais baixas, né? E acabaram ficando do tamanho que é hoje em razão de alguns acontecimentos, né? Da natureza, terremotos e tudo mais. Então, por isso que elas aparentam ser mais baixas, que aparenta que eles escavaram para construir essas coisas, mas na verdade não, eles construíram no nível normal, só que conforme o tempo foi evoluindo, as coisas foram acontecendo e as cidades ficaram mais altas, né?
E o Fórum Romano é tudo isso aqui. E era basicamente o centro político de Roma, né? Aqui aconteciam coisas políticas, coisas religiosas, comércio. Então toda essa área aqui era destinada para esse tipo de coisa. Era como se fosse realmente a cidade de Roma, um centro que tivesse um calçadão mesmo e as pessoas faziam tudo o que elas precisavam fazer aqui. Inclusive aqui aconteciam julgamentos políticos de prisioneiros e de pessoas que cometiam crimes na Roma antiga, além de celebrações religiosas da época da religião deles. Lá em Berlim eu falei pra vocês, se você tivesse 3 dias disponível no final de semana, pra onde você iria? Eu disse Londres, mas eu acho que eu vou corrigir, vou voltar atrás e vou dizer Roma, porque, gente, Roma foi assim, ó, perfeita, comida boa, tem muita história aqui pra conhecer, tem muito lugar pra conhecer, as coisas são muito bonitas, assim. Tem uns italianos que não são tão educados, mas a gente teve boas experiências aqui em Roma com alguns restaurantes que a gente comeu muito bem e foi muito bem atendido e também o preço era justo, era barato. Então eu acho que eu vou reformular e dizer que eu escolheria vir para Roma para conhecer em 3 dias, né? Ou outra cidade aqui da Itália que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas vai ficar para uma próxima, né? Porque não vai ser só essa Eurotrip que eu vou fazer na minha vida, né? Espero fazer muitas Eurotrips ainda. E eu aconselho você se tiver uma brecha, um tempinho nessa rotina, no meio do seu intercâmbio, venha conhecer Roma, porque vale muito a pena. E tem muita coisa gratuita, claro, mas também tem coisas pagas, como o Coliseu, como o Museu do Vaticano, que, gente, sério, vale muito a pena visitá-los. Você perde muito tempo, assim, porque tem muita coisa pra ver lá e é bom vir com tempo, porque senão você não vai conseguir ver tudo, como foi o meu caso. Eu não consegui ver todo o acervo do Museu do Vaticano e eu também não consegui ver o Coliseu. Eu vi tudo porque a gente foi pela manhã, mas se eu fosse pela tarde eu não teria tempo de ver tudo. Nas outras cidades, tirando na Polônia, a gente só viveu de fast food e meal deal do mercado, comer comida no mercado, que era muito caro. Aqui, meu Deus, a culinária italiana é muito boa. A gente só viveu de pizza, massa, de corneto, que aqui é tipo, eles chamam o croissant com recheio dentro, sério, muito gostoso, cappuccino, sério. Só venham pra Roma, só venham pra Itália que vocês vão saber do que eu estou falando. E para planejar o meu roteiro, eu sempre busco pesquisar coisas no YouTube, eu sempre assisto vídeos no YouTube, assisto também vários canais, tipo, de várias pessoas diferentes, porque cada um teve uma experiência aqui na cidade, cada um vai dizer alguma dica diferente e principalmente de acordo com o nosso orçamento, né? Porque tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, então eu tento balancear, fazer coisas um pouco mais caras e também coisas mais baratas. Eu procuro também no Google, procuro no Instagram, não procuro no TikTok, mas principalmente no Instagram, com dicas em posts, em reels, também para fechar o meu roteiro. Eu planejo todas as minhas viagens, sou eu mesma quem faço o roteiro, então eu sempre busco colocar coisas no roteiro que eu gostaria de ver, lugares que eu vejo indicações e eu acho que é legal e combina com o meu estilo. Então, se você quiser fazer isso, eu aconselho demais você a procurar no YouTube vídeos e ir pegando, anotando os lugares que você vê e depois você faz mais pesquisas e vê se está de acordo com o seu estilo, né? Vocês não fazem ideia do calor que tá hoje. Eu só tô de manga comprida, assim, tô sem casaco e tô passando um calorão, vocês não fazem ideia.
E não tem sol, só tá nublado assim, mas tá abafado hoje, acho que até vai chover. A gente ficou todo esse tempo da Eurotrip sem chuva e espero que se mantenha assim. E, gente, eu preciso compartilhar uma coisa, que aconteceu com a gente quando a gente chegou aqui. No nosso primeiro dia, a gente chegou aqui, a gente chegou de noite, né? Então a gente precisava jantar. E, claro, né? Roma é conhecida a Itália não é conhecida pela sua gastronomia, além de todas as outras coisas que tem aqui. Então a gente foi no primeiro lugar que a gente viu, porque a gente não queria ficar pesquisando muito também, pra comer, né? Pra jantar. E a gente pensou, tá, beleza, né? E levamos passaram a perna na gente. Porque a gente entrou no primeiro lugar e, tipo, a gente pegou 2 pizzas e uma cerveja e um refri e deu 30 euros. E não podia pagar no cartão, só no dinheiro. Então a gente depois foi olhar no grupo, no Google, as avaliações e dizia que eles atolam a faca nos turistas e tal. Então isso pode acontecer muito aqui, porque tem alguns lugares que realmente tem preço para turista e preço para local diferente, como acontece em alguns lugares do mundo, né? E se tu tá gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal da Trip, de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e também de assistir todos os outros vídeos dessa série Diários de um Intercambista. E deixa nos comentários qual o destino que tu mais gostou até agora. Cheguei aqui em Lisboa, que é o meu último país da minha Eurotrip. E durante a minha Eurotrip eu passei por 6 países: Inglaterra, Holanda, Alemanha, Polônia, Itália e Portugal. E foram 3 semanas de viagem, foram 3 semanas que eu conheci muitos dos destinos que eu tinha muito sonho de conhecer, e sem o intercâmbio que eu fiz na Irlanda, tudo isso não seria possível. Eu já falei isso várias vezes nesse vídeo, inclusive. E durante esses 6 países que eu passei por várias cidades, né? As principais capitais, só na Polônia que eu não fui para a capital, mas nos outros países eu fui todos para a capital. E eu passei por Londres, que foi um destino que eu escolhi porque eu gosto muito de Londres. Foi minha segunda vez lá na cidade e eu gosto muito da cidade. Eu acho essa cidade muito tecnológica, muito multicultural. Lá você consegue encontrar pessoas de vários lugares do mundo, assim como na Irlanda. Eu queria muito voltar a Londres porque foi minha primeira viagem internacional e eu queria realmente voltar e fazer coisas que eu não tinha dado tempo da primeira vez e também não deu tempo da segunda vez, mas isso aí é só desculpa para poder voltar uma terceira vez para a cidade. Eu gosto muito de estar lá. O sistema de transporte público lá é muito eficiente, você consegue pagar com o cartão da Wise ou com outro cartão internacional que você tenha. Inclusive, se você não tem uma conta na Wise, clica aqui no link da descrição para você abrir a sua conta e conseguir usar o seu cartão em outros países com o IOF muito mais barato. E também, se você está pensando em fazer o intercâmbio, o dinheiro que vai estar lá na Wise vai servir como comprovação financeira para o país que você está indo. E o meu segundo destino foi Amsterdã. Quando eu viajei para a Europa pela primeira vez, eu fiz uma conexão em Amsterdã e eu sempre quis conhecer a cidade, né? A cidade é muito conhecida pelos canais dela, então eu quis conhecer esses canais na casa da Anne Frank também. E também eu já li, quando eu era adolescente, o livro O Diário de Anne Frank, então eu tive sempre muita curiosidade em conhecer o lugar que ela viveu, o lugar que ela ficou os 2 anos antes de ir para o campo de concentração. Então, por essa razão que eu escolhi visitar Amsterdã e visitar essa cidade que é muito bonita, realmente visitá-la. E eu fui colocando no meu roteiro cidades que eu podia fazer tipo um contorno, né? Eu saí de uma ponta, fui indo e voltei para outra ponta para conseguir voltar para o Brasil mais fácil e conseguir não ficar fazendo
um zigue-zague, sabe? De ir de um país para o outro. Não, eu preferi fazer uma volta assim contínua para que a viagem fosse mais fluida. E a terceira parada foi em Berlim. E Berlim eu escolhi por conta da história. É uma cidade muito histórica, uma cidade que tu tem, assim, para cada canto que tu olha tem uma história, e tanto das grandes guerras mundiais e tanto pela Guerra Fria. Foi uma cidade muito impactada por essas duas coisas, e eu queria muito conhecer esse lado da história, porque eu sempre gostei muito de história, então eu queria viver, realmente conhecer esses lugares que aconteceram as coisas, o Muro de Berlim e todas essas questões que a gente consegue ver que aconteceram também na Segunda Guerra, infelizmente. Eu achei muito barata por ser capital, sabe? A gente sabe que as capitais geralmente são mais caras, mas assim foi o lugar que a gente menos gastou em comida. A comida lá é muito barata, no mercado, claro, né? Se tu vai em restaurante, qualquer lugar do mundo é caro. Mas valeu muito a pena ter conhecido a cidade e ter visto com meus próprios olhos a história que tem lá, e para se lembrar de não acontecer mais esse tipo de coisa. E a quarta parada foi em continuação a Berlim, porque as coisas que aconteceram lá na Segunda Guerra começaram em Berlim e chegaram na Polônia, que foi a quarta parada. E lá eu realmente escolhi visitar a Cracóvia, que não é a capital é Varsóvia, em razão do campo de concentração de Auschwitz. Como eu falei, eu gosto muito de história, então foi a razão pela qual eu escolhi visitar essa cidade. Lá também acabei conhecendo toda a barbárie, todas as coisas ruins que aconteceram naquele tempo, e foi o destino mais pesado que eu visitei na minha Eurotrip, mas foi um destino necessário para que a gente possa se lembrar de tudo o que aconteceu e que a história não se repita. Então, essa foi a razão pela qual eu escolhi visitar a Cracóvia e não Varsóvia. E também acabei visitando as minas de sal lá, que é um patrimônio da Unesco, então é muito legal, é muito bonito também. E como não é o euro, a gente se sente rico lá, porque é tudo muito barato na Polônia, e a gente consegue comprar várias coisas, comer bem. Então vale muito a pena a visita na Polônia, não só na Cracóvia, né? Tem outros destinos muito conhecidos, como Zakopane e Varsóvia. Então, Zakopane é para fazer esqui na neve. Então, vale muito a pena, ficar ali o convite para você visitar a Polônia. E a quinta parada na minha Eurotrip foi a Itália. E a Itália, eu sempre tive o sonho de conhecer o Coliseu, de entrar no Coliseu e ver onde as pessoas faziam os espetáculos lá na Roma Antiga. Então, e também, claro, provar a pizza italiana, comida italiana, provar o gelato, provar o café italiano. Então, a visita na Itália foi a realização de um sonho e, gente, sério, vale muito a pena conhecer o Coliseu, conhecer o Vaticano. Gente, sério, cada lugar que tu olha lá é muito bonito, as coisas são muito bonitas, são tudo muito bem feitas, a comida é excelente, é maravilhosa e, não sei, só coisa boa. Mentira! O atendimento lá em alguns lugares não é muito bom, mas isso a gente deixa abaixo. E por fim, terminando a minha Eurotrip, eu vim para Lisboa. E Lisboa foi a escolha para fechar com chave de ouro, por conta daqui que saíram as caravelas que descobriram o Brasil. Então, todos os meus lugares que eu escolhi tem história por trás. Então, eu escolhi porque uma das razões, meu voo sai daqui, mas a outra razão é por conta da história, realmente, de que foi daqui que saíram os primeiros portugueses em caminho às Índias, mas que acabaram descobrindo o Brasil nesse meio tempo e colonizaram o nosso país. Então, aqui foi a cereja do bolo da viagem, e eu gostei muito do meu roteiro. Eu acho que os lugares que eu visitei, eu aproveitei muito cada lugar que eu visitei, cada espacinho, aproveitei a cultura, provei coisas diferentes. E quando a gente faz uma viagem de lugares que a gente realmente gostaria de conhecer, e não porque é uma blogueira ou porque você viu um vídeo de que, aqui é legal,
a viagem fica muito mais interessante quando tu escolhe os motivos pelos quais você quer visitar. Não porque, sei lá, é bonito. Não. Todos os lugares que eu escolhi tinha uma história por trás, tinha uma curiosidade por trás e valeram super a pena. A gente vai entrar numa loja que é de sardinha e tem várias coisas de sardinha diferentes. Acho que cada ano é diferente a embalagem, cada ano tem uma coisa diferente. E tem umas temáticas assim de souvenir também para levar. Essa aqui em formato de barra de ouro. Essa loja já virou um ponto turístico, né? As pessoas mais vêm aqui para olhar a sardinha do que para comprar de fato, né? E com essa praça maravilhosa, que vou me despedindo de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha Eurotrip, de acompanhar os países que eu visitei e um pouquinho do que eu compartilhei aqui de dicas. E, gente, aqui em Portugal, eu achei muito parecido com o Brasil. Parece aquelas cidades litorâneas do Brasil, talvez por conta da língua, talvez por conta da nossa cultura, né, da nossa história juntos. E eu achei que valeu muito a pena visitar Portugal e, gente, pastel de nata, ó, é muito bom mesmo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar e deixa aqui nos comentários qual foi o destino que você mais gostou de ter conhecido pelos meus olhos e qual que é o destino que está na sua lista para conhecer. E também, se você não é inscrito aqui no canal da Trip, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E se você quiser viver essa experiência e outras experiências, clica também aqui no link da descrição para ser direcionado para o pessoal da Trip, porque, gente, só o intercâmbio me possibilitou fazer essa minha viagem e fazer outras coisas que eu fiz durante o meu tempo lá na Irlanda e também durante o meu tempo aqui na Europa. Então, se você quiser viver essa experiência, não deixe de clicar no link aqui da descrição. Obrigada por assistir o vídeo até aqui e tchau, até a próxima!